A paz do Senhor, amados, em nome de Jesus, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos no livro de Abacuque, capítulo 3. Amém? Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e depois a partir do versículo 16. Amém? Na minha Bíblia está escrito assim, aliás, não é o 1, é o 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo-o eu, meu ventre se comove. A sua voz tremem os meus lábios. Entra a podridão nos meus ossos e minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Lendo aqui o texto de Abacuque, o versículo 2 do capítulo 3, Abacuque está dizendo que ele ouviu, ele ouve Senhor, ouvi Senhor a sua palavra e temi. Nos dias de hoje eu acredito que muitos de nós têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido a palavra, têm estudado, têm meditado, mas uma coisa que nós precisamos entender, que não basta só meditar. Em meio ao tempo que nós estamos atravessando, a tudo que acontece no Brasil e em torno de cada um de nós, não basta só ouvir, não basta só meditar na palavra do Senhor. E o versículo 16, ele nos ensina algumas coisas muito interessantes. Ele diz, no versículo 16, ouvindo eu, ou seja, Abacuque está dizendo que ao ouvir o Senhor, o meu ventre se comove. Algo poderoso acontece no interior de Abacuque. E ele continua dizendo, a sua voz tremem os meus lábios. Ao ouvir a voz do Senhor, ele treme, os lábios dele tremem, então ele tem temor e tem mais. Minhas pernas estremecem, ou seja, as pernas dele começam a tremular, ele é impactado com a voz do Senhor. Causa nele, além das pernas estremecerem, contudo esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Aqui, o povo caldeu, os caldeus, os babilônicos estavam prestes a invadir Israel, estavam prestes a levar o povo de Israel cativo. Haveria uma imposição do poder dos caldeus, dos babilônicos sobre o povo de Israel. Abacuque sabia disso e ele tem um entendimento disso, mas ele, ao ouvir a voz do Senhor, ele estremecia, coisa que muitos de nós não sentem mais. O próprio Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz que o capeta crê, o diabo crê e estremece. Nós, amados, temos ouvido a voz do Senhor nesses dias, nós temos estudado, nós temos pensado na voz do Senhor, mas o que nós temos sentido? Será que nós estamos sensíveis à voz do Senhor? Será que nosso espírito está sensível às orientações do Senhor para nós nesses dias que nós atravessamos? Esse povo de Israel estava para sofrer uma assolação. O profeta aqui diz que ao ouvir a voz do Senhor, ele estremeceu. Ao ouvir a voz do Senhor, seus lábios começam a tremer. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ele estava sensível à voz do Senhor. Muitas vezes nós não estamos desse mesmo jeito. Mas nesse momento, o que nós precisamos entender
é que nós precisamos dessa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Sem ela, sem essa sensibilidade, nós não ouvimos a voz. Se nós não ouvimos, nós não estremecemos. Se nós não ouvimos a voz do Senhor, em nome de Jesus, não temos temor. Nesse momento, eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante. Por mais ruim que possa estar lá fora, por mais ruim que possa estar o ambiente que te cerca, entenda, faça como Abacuque fez. Toda a sua experiência, toda a sua esperança, aliás, foi depositada no Senhor. Porque ele tinha uma fé, porque ele tem fé, e fé não só inabalável, mas com qualidade. Nesse momento o Senhor está peneirando, o Senhor está fazendo uma grande separação entre aqueles que têm fé e aqueles que pensam que têm fé. É um momento que nós estamos passando, vai revelar para mim, para você, para cada um de nós, se temos fé ou não. É o tempo que nós precisamos mostrar para o mundo se nós temos segurança no Senhor. Se a fé que nós temos vai nos levar ao desespero ou à tranquilidade. Se a fé que nós temos nos leva a momentos de impaciência ou se nos leva a sermos esperançosos no Senhor Jesus, no Senhor Deus Todo-Poderoso. E no versículo 17, Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, esse texto é muito explorado entre nós, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Sabe o que ele está dizendo? Pode faltar tudo. Pode faltar o alimento, pode faltar a água, pode faltar a comida, pode faltar tudo. A única coisa que não pode faltar e que não vai faltar se ele tem fé, se você tem fé, se nós temos fé, é a presença do Senhor. E a presença do Senhor por si só, o versículo 18, é bem claro para nós. Só a presença do Senhor, não importa o ambiente que você esteja, não importa aquilo que você esteja vivendo, a presença do Senhor é suficiente para você se alegrar no Senhor. Ele deixa bem claro, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amado, ele está deixando bem claro para mim e para você. Não importa se vencer, e a grande possibilidade de sermos vitoriosos em meio a tudo isso que está passando, venceremos porque o Senhor está conosco. Mas se perecermos, não importa, ainda assim, nós temos motivos de alegria, porque o Senhor está com cada um de nós. Pense nisso. Quando os Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha, o Senhor permitiu, o Senhor deixou eles serem jogados na fornalha, mas os livrou do fogo. Então, que você possa ter essa segurança no seu dia a dia, que você possa, em nome de Jesus, entender que você não está só. Mas, pastor, eu tenho pouca fé. Não é importante o tamanho, mas sim a qualidade. Coloque a sua fé em ação. Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.